E o Agricultura BR começa trazendo em destaque o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse é um relatório que é tradicionalmente apresentado nas quintas-feiras pela manhã e traz aquilo que aconteceu de comercialização até uma semana antes. O relatório que nós vamos trazer hoje mostra que as vendas de soja reduziram, caíram no comparativo da semana com a semana imediatamente anterior. Mas teve vendas tanto para a temporada 15-16 quanto para a temporada 16-17. Vamos aos números então, você confere no Agricultura BR o que aconteceu para cada uma das safras em relação às vendas norte-americanas. Nós temos aqui vendas e exportações de soja para a temporada 15-16, semana atual, do dia 9 até o dia 16 de junho, teve vendas de 660.700 toneladas de soja. Esse desempenho é 19% inferior ao que aconteceu nas vendas do dia 2 até o dia 9 de junho, quando os norte-americanos comercializaram para a temporada 15-16 785.400 toneladas de soja. Portanto, desempenho ficou mais fraco para os Estados Unidos de uma semana para outra. É o destaque aqui que nós trazemos para o Agricultura BR de hoje em relação às vendas de soja temporada 15-16. Mas não teve vendas apenas para a temporada 15-16, teve também para a temporada 16-17, essa que está nos campos americanos. Temos aqui então os números. Nós temos aqui vendas e exportações do dia 9 até o dia 16 de junho. 661.500 toneladas foram comercializadas para a temporada 16-17. Aí a nossa equipe separou os dados porque achou interessante trazer aqui, até para fazer um comparativo, né? Para destinos não declarados ou não revelados, 314 mil toneladas foram comercializadas. E olha como a China segue comprando muito. Nós trazemos relatórios, tanto o que sai na quinta-feira, quanto também aquelas vendas que acontecem avulsas durante a semana, praticamente pelo menos 2, 3 vezes por semana acontece. E a China comprou 307 mil toneladas na semana do dia 9 a 16. Portanto, das 661.500 toneladas que os americanos venderam para entrega na temporada 16-17, 307 mil foram para os chineses. Vamos continuar dando destaque agora, vamos ver agora as vendas totais e também as vendas para cada uma dessas temporadas. Nós temos aqui então o terceiro gráfico, total de vendas e exportações, já considerando cancelamentos, etc., teve 1.320.000 toneladas comercializadas. Temporada 15-16 com vendas de 660.700 toneladas, 16-17, 661.500 toneladas. Os números em especial para a temporada 15-16 não foram considerados positivos pelo mercado, porque ficou abaixo daquilo que acontecia na semana que encerrava no dia 9, trouxe efeitos para o mercado, poucos, mas nenhum deles positivos, tanto é que Chicago, Juliana, vinha em queda há poucos minutos. E continua em queda, viu, Fabiano? Vamos acompanhar agora como estão as negociações com a oleaginosa na Bolsa Referência Mundial para a Commodity. Veja que as posições operam em queda, a queda neste momento não é tão expressiva, mas os negócios continuam desvalorizados no dia de hoje. A soja para entrega em julho vem negociada agora em Chicago a $11, 35 centos mais 75 por bushel, queda agora de 0,17%. Agosto vem a $11, 35 centos mais 25, valores bem próximos, com queda de 0,17% também. Posição de setembro cai 0,15% e negocia soja a $11, 22 centos por bushel. E novembro, $11, 14 centos mais 50. Agora $11, 14 centos com queda de 0,24%. Você acompanha os negócios em tempo real aqui com a gente. Você viu que ao longo dos números que eu cantava para você na tela, as quedas iam se ampliando, portanto a soja neste momento vem em cenário negativo lá em Chicago. Vamos agora falar do dólar frente ao real. A moeda norte-americana voltou a operar abaixo dos 3,40 e já fica abaixo deste patamar já por alguns dias. Vamos acompanhar os negócios de hoje porque mais cedo o dólar continuava caindo e ele segue caindo. A queda agora se aproxima a 0,5%, com o dólar comercial sendo negociado no momento no Brasil a R$ 3,36 mais um. Por aqui é hora de cotações da soja por todo o Brasil.
A cobrança do ICMS sobre as exportações de soja e milho feitas pelo estado de Goiás continua na pauta de várias entidades e parlamentares em Brasília. Depois de o setor produtivo brigar tanto quanto a revogação desta decisão, o governo do estado de Goiás pode agora rever essa decisão de taxar os produtos. Saiba mais na reportagem de Márcia Prado. A pressão dos parlamentares e entidades ligadas ao agronegócio é contra a cobrança de imposto pelo estado de Goiás sobre as exportações de soja e de milho. Pela regra, o estado cobra ICMS do agricultor que exportar mais de 70% da colheita. Os argumentos foram ouvidos e o governo estadual considera a revogação do decreto. Nós ainda estamos mobilizados, porque enquanto não sair no Diário Oficial da manhã, do Estado, ainda não tem nada concreto. Então, mesmo que as promessas do secretário de Desenvolvimento e também do governador através da imprensa, a gente continua mobilizado, todos os produtores de Goiás continuam mobilizados para que, se isso não acontecer o mais rápido, nós vamos ter ações de mídia, visual, outdoor, enfim. Várias ações já estão programadas e já estão sendo estudadas, se caso essa situação não seja revertida mesmo. A revogação do decreto que taxa as exportações é um pedido de entidades ligadas ao agronegócio, como a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil e a AproSoja. A preocupação é com o impacto da medida, com a possibilidade de que outros estados sejam influenciados. Por isso, as entidades buscam, junto à Frente Parlamentar da Agropecuária, garantias de que a medida vai ser revogada permanentemente. Nós conversamos com o governador de Goiás, com o seu secretário Tiago Peixoto, e eles entenderam isso, estão analisando, fazendo um estudo, ver qual é o impacto que isso pode causar, e em cima desse impacto, em cima desse estudo, ele suspenderá essa portaria, suspenderá essa decisão do governo, atendendo ao produtor. Márcia Prado para o SBA. A queda de braço continua, portanto, no estado de Goiás. Essa informação é importante, uma vez que já tinha acontecido do governo implementar, depois voltar atrás e agora nova pressão da representação da produção rural goiana contra essa tributação que prejudica bastante o produtor. O produtor não pode ser o responsável por pagar essa conta. Daqui a pouco a gente volta a falar dessa situação, mas antes nós vamos falar um pouco a respeito do Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul o clima tem contribuído bastante para a semeadura do trigo e também para o desenvolvimento das culturas de inverno. Quem fala a respeito do assunto e nos conta se o clima vai continuar colaborando é a Nadiara Pereira. Nadiara, como é que fica a previsão do tempo no Rio Grande do Sul, em especial? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Por enquanto, as condições são bem favoráveis no Rio Grande do Sul, porque apesar de não ter chovido, o frio foi bastante intenso nesses últimos períodos, o que fez com que a umidade do solo se mantivesse. Principalmente aqui sobre boa parte do meio norte do Rio Grande do Sul, o índice de umidade no solo está até 100%. E na metade sul, onde o solo diminui um pouco de umidade, mesmo assim os índices estão acima dos 70%, então condições bem favoráveis para o plantio do trigo, especialmente aí nos próximos períodos. Só que o problema é que neste final de semana vai chover forte sobre o Rio Grande do Sul e o excesso de chuva deve paralisar as atividades no campo e até trazer problemas, especialmente para a fronteira oeste. Em toda esta área aqui, entre a região central e oeste gaúcho, pode chover de 50 a 70 milímetros nesses próximos dias. Isso por causa de áreas de instabilidade que vão vir do norte da Argentina e do Paraguai. Então, além de chuva, também há risco de transtornos por causa de ventania. Já no próximo período, a chuva diminui de intensidade. Este volta a ser um período favorável para as atividades no campo entre os dias 28 e 2 de julho. Neste período, apesar da previsão de algumas pancadas de chuva aqui entre o sul, Campanha e fronteira oeste, é uma chuva bem rápida e isolada que não deve comprometer por muito tempo as atividades no campo. E no próximo período, mais uma vez, entre 3 e 7 de julho, tem previsão de chuva generalizada sobre o estado gaúcho, mas é uma chuva também que não deve vir com volumes tão expressivos. Só que na fronteira oeste é que o volume deve ser mais elevado e pode chegar até 30 milímetros em 5 dias. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela retorna com outros destaques da previsão do tempo. Por aqui, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, você vê que as chuvas no sul de Minas derrubaram de 30% a 40% dos grãos de café das lavouras do estado. Também tem os valores praticados para soja e milho nos principais estados produtores do país daqui a pouco, no Agricultura BR.
Já estamos de volta com o assunto café. A Federação de Agricultura de Minas Gerais realizou ontem, quarta-feira, um encontro com entidades do setor cafeiro dessa região do estado e também produtores para avaliar os danos causados pelas recentes chuvas nos cafezais da reunião. O que foi falado na reunião é de que a situação é preocupante. As chuvas foram capazes de derrubar de 30% a 40% dos grãos de café que estavam nos cafezais. Segundo a federação, ainda é cedo para falar em números de perda de quantidade de café que vai ser produzido. A federação deve agora aprofundar ainda mais esses levantamentos e falar com o governo federal sobre as possíveis decisões que podem ser tomadas daqui em diante. Entre as alternativas está uma delas, a de que os municípios afetados decretem situação de emergência. Bom, a gente segue falando sobre a situação do clima nessa região produtora do país. Sem dúvida, esse frio e essa chuva no mês de junho trouxeram prejuízos para o sul de Minas na questão da produção do café. E é tão evidente isso que influencia diretamente os negócios lá na Bolsa de Nova York. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão para essas regiões produtoras, se há sinais de melhora para o clima, porque as perdas que já ocorreram não tem mais como recuperar. Nadiara, como é que fica daqui para frente? Bom, Fabiano, daqui para frente as notícias são boas para os produtores de café do sudeste do Brasil, tanto para o sul de Minas Gerais como para o estado de São Paulo, que vem enfrentando clima bastante adverso, com chuva e também geadas neste mês de junho, que trouxeram bastante danos aí para a cultura. Agora, para os próximos períodos, o ar seco deve ganhar força, inclusive teremos também uma elevação significativa da temperatura até o final do mês de junho. Isso vai ajudar tanto na colheita como também na secagem dos grãos de café. Por enquanto, a chuva forte atingiu principalmente São Paulo e sul de Minas Gerais. É uma região que está com solo bastante encharcado. Inclusive, hoje o tempo ainda está um pouco mais nublado, com excesso de umidade. Isso atrapalha ainda a secagem dos grãos. Mas agora, para os próximos dias, o destaque é que o ar seco vai ganhar força. Amanhã já não tem previsão de chuva sobre o estado de São Paulo e também sobre o sul mineiro. Em toda esta área amarela do mapa, amanhã teremos um dia ensolarado e com temperatura um pouco mais elevada no período da tarde. Amanhã chove aqui sobre partes do Espírito Santo, mas é uma chuva bem rápida e isolada que não deve atrapalhar as atividades de colheita por lá. A temperatura amanhã deve ultrapassar os 20 graus em boa parte aqui do interior de São Paulo e de Minas Gerais. Então já é uma temperatura mais amena em relação aos últimos dias. No norte de São Paulo, por exemplo, a máxima pode chegar já aos 29 graus, então sensação de calor na tarde da sexta-feira. E no decorrer dos próximos 5 dias, até o dia 27 de junho, não tem previsão de chuva sobre áreas produtoras. Então, esse será um período bem favorável para a colheita e secagem dos grãos de café. E no próximo período, do dia 28 de junho a 2 de julho, a chuva até retorna para a faixa leste do sudeste, mas é uma chuva bem rápida e isolada e que não deve atingir a maior parte das áreas produtoras, principalmente do norte de São Paulo e sul de Minas Gerais. Se chover, é de forma bem rápida. Então, pelo menos nesses próximos 10 dias, as condições de tempo ficam melhor sobre as áreas produtoras de café do sudeste. Obrigado, Nadiara. Tem a situação para a produção de café nas principais regiões produtoras. Por aqui é hora de falar de mercado. Vamos acompanhar agora como que o mercado do café arábica reagiu ontem aqui no Brasil. Os valores tiveram uma alta notada, tomando como base o estado de São Paulo. Acompanhe comigo na sua tela o que o indicador do CPEA diz. Veja o movimento nos últimos dias. Preço da saca de 60 quilos do café arábica ontem no estado paulista alcançou, portanto, R$ 489,42, mais um dia de recuperação. A alta ontem foi de 0,65%, o que faz com que no acumulado do mês de junho o preço da saca já tenha valorizado mais de 7%. Esta cotação que você vê na tela é para o café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, posto no estado paulista. Se você, produtor rural, quer mais informações sobre a metodologia que o CPEA faz para adquirir esses preços, é só entrar no site. Por aqui é hora de conferir mais cotações no mercado físico nacional, desta vez para Minas Gerais. E o café reage na Bolsa de Nova York. Plataforma Ice Filters para o café arábica vem operando
com alta, com algumas posições de curto prazo, operando acima de $1,40 por libra-peso. Essa marca é interessante, principalmente para o cafeicultor brasileiro. Ainda mais num dia em que se tem o dólar comercial em queda aqui no Brasil. Vamos ver como é que estão os negócios. Então, nós temos aqui as posições negociadas. Posição de julho com alta de 0,76% a $1,38 a libra-peso. Setembro, $1,42 mais 20 por libra-peso. No momento, é a posição que tem maior liquidez, tem alta de 1,78%. Dezembro, elevação de 1,75%, $1,44 mais 85 a libra-peso. Assim vem sendo negociada a posição de dezembro. E março de 2017 tem a posição negociada a $1,47 mais 40 libra-peso, elevação de 1,76%. Assim vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Vamos falar agora a respeito dos preços do algodão aqui no Brasil, que ontem tiveram uma valorização. Veja comigo na sua tela que a libra-peso do algodão foi negociada ontem no mercado brasileiro por R$ 2,68 mais 70, uma alta no dia de 0,29%. O gráfico mostra para a gente que o valor do algodão vinha caindo dia após dia, mas agora voltou a reagir, recuperando toda essa perda acumulada dos últimos 5 dias. No acumulado deste mês de junho, ainda assim, o preço do algodão registra queda, chega a 0,11%, já que fechou o mês de maio no patamar de R$ 2,69 por libra-peso. Acompanhe agora como estão as cotações no estado do Mato Grosso, que inclusive avança com os trabalhos de colheita da cultura. Por aqui, o Agricultura BR traz os destaques agora para os estados brasileiros em relação a milho e soja. Você vai ver agora o que acontece com os preços médios de cada um deles e a previsão de acordo com a Conab. Vamos então aos primeiros dados, primeiros números que nós temos aqui. Nós temos para o milho no Mato Grosso, preços médios no dia 21 de maio. O valor médio era de R$ 40,50, no dia 31 recua para R$ 38,00, no dia 3 de junho vem para R$ 33,50. Eu lembro que esses valores são médios, portanto, há localidades no Mato Grosso com valores menores e também com preços maiores. No dia 14, R$ 32,75, dia 20, R$ 31,50. Nesta última quarta-feira, fechou a R$ 27,50 a saca de 60 quilos do milho no estado do Mato Grosso. O Mato Grosso, portanto, vai perdendo força por conta da colheita no estado, vai se sentindo um pouco essa pressão de colheita e também a ação de, principalmente, de traders que colocaram no mercado mato-grossense um pouco de milho que tinham contratos de exportação e acabaram não saindo do país. Aí colocaram esse milho no mercado, trouxe essa pressão ainda um pouco maior sobre o estado do Mato Grosso em relação aos valores do milho. Queda no Mato Grosso é de 30% no valor da saca de 60 quilos neste período analisado. Vamos dar sequência aqui, vamos mostrar como é que está a produção. De acordo com a Conab, temporada 11-12 teve a produção de 15.610.000 toneladas, a 12-13, 19.890.000 toneladas, 13-14, 18.040.000, 14-15, 20.760.000 toneladas, 15-16, 20.700.000 toneladas de milho que foram produzidas no estado do Mato Grosso ou que tem a previsão de produção. Vamos agora acompanhar qual que é a previsão de produção do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, para a produção do milho de segunda safra no Mato Grosso.
Por lá, o Instituto mudou bastante a sua expectativa de produção ao longo de todos estes últimos meses. Primeiro foi a queda na produção causada pela falta de chuva durante meses importantes da fase de desenvolvimento do plantio do milho por lá. E agora, mais recentemente, foi a revisão para cima da área de cultivo. Todas essas duas questões modificaram bastante a estimativa de produção para o estado, que é o que a gente vai relembrar agora, como eram esses números e como está a estimativa atual. Acompanhe comigo na sua tela que lá atrás, no dia 10 de agosto de 2015, o IMEA apresentava sua primeira expectativa para a produção do milho safrinha no estado. Ela era de 20.420.000 toneladas. Já em dezembro, o volume recuava para 19.960.000. Em janeiro do ano, recuava ainda mais para 19.360.000 toneladas, mantendo o volume na casa dos 19 milhões de toneladas até o mês de fevereiro, quando no dia 22 estimava 19.970.000 toneladas de milho na segunda safra. Já no mês de maio foi realizada a primeira estimativa com o milho já nos campos, portanto, houve uma revisão para cima da área de cultivo, levando a estimativa de produção para a marca dos 23 milhões. No dia 2, a estimativa era de 23.090.000 toneladas. Já no último relatório apresentado pelo IMEA, essa estimativa de produção foi rebaixada em função da constatação da perda da produtividade por conta do clima seco. Nova projeção do IMEA é de 21.240.000 toneladas de milho para o estado mato-grossense. Vamos ver então como é que fica a situação da soja. Soja no estado do Mato Grosso nos últimos 30 dias tem alta de 9,02%. Vamos conferir então os valores médios para o estado. Nós temos aqui os destaques para Mato Grosso que apresentava no dia 21 de maio R$ 79,50 por saca de 60 quilos. No dia 31, R$ 84,00 a saca de 60 quilos. 3 de junho, R$ 84,75 por saca. Dia 8, R$ 88,25 a saca, valor médio praticado. E no dia 14 de junho, é o maior valor dessa série histórica, R$ 88,75. Nesta última quarta-feira, reduziu para R$ 87,00, portanto, queda no Mato Grosso na última semana. Mas em 30 dias, essa alta ela chega a 9,06%. Vamos conferir como é que está a produção no Mato Grosso nas últimas temporadas. É o que você confere comigo. Nós temos aqui os destaques. Temporada 11-12, 21.800.000 toneladas de soja. Temos a temporada 12-13 com 23.500.000 toneladas. A 13-14, de acordo com a Conab, 26.400.000 toneladas. 14-15, safra recorte, 28 milhões de toneladas. E a 15-16, de acordo com a Conab, teve colheita no Mato Grosso de 27.500.000 toneladas de soja. No próximo bloco, você vê novas projeções para a safra de milho safrinha em Mato Grosso do Sul. Vai ver também o milho safrinha no Paraná. De acordo com o DERAL, agora há pouco divulgou números que mostram que a produção deve ficar 1% inferior àquilo que aconteceu na temporada passada. Dados que você confere ainda hoje no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta e agora com os destaques para o cenário internacional do trigo. Isso porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou hoje o seu relatório de vendas e exportações, como acontece normalmente nas quintas-feiras pela manhã. Esse relatório trouxe vendas para a temporada 2016-2017 de 462.700 toneladas para a semana encerrada no último dia 16 de junho. Esse número fica 39% inferior àquilo que acontecia há exatamente uma semana antes. Vamos saber como é que ficaram então as vendas. Nós temos aqui trigo para os Estados Unidos. Do dia 9 a 16 teve vendas de 462.700
toneladas de trigo. Uma semana antes, do dia 2 até o dia 9, estamos falando da temporada 16-17, 643.100 toneladas que foram comercializadas. Eu também destaco aqui que teve também o registro de transferência de 1.297.000 toneladas que deveriam ser entregues na temporada 15-16, foram simplesmente transferidas para a temporada 2016-2017, então isso não muda muito o cenário. Os números hoje apresentados para o trigo, em resumo, não foram muito positivos. E com isso, nós tivemos Chicago numa situação de queda, pelo menos é o que se apresentava nos últimos minutos. Vamos saber como é que vem a operação com trigo, com cereal na Bolsa de Chicago, a referência internacional para os negócios. Você confere na tela comigo. Nós temos aqui Chicago em queda, como era de se esperar, mas agora uma queda um pouco inferior àquilo que acontecia. A queda diminuiu um pouco. Posição de julho vem com recuo de 0,21%, negócios a $4,57 mais 75 bushel. Setembro com recuo de 0,42%, $4,70 mais 25 por bushel. Dezembro com recuo de 0,55% a $4,90 mais 25 por bushel. E março de 2017 com queda de 0,78% a $5,08 mais 50 por bushel. Observe que apenas a posição de março de 2017 vem com negócios acima de $5 por bushel, as demais já vêm abaixo dessa posição, considerando os negócios posicionados no mais curto prazo. Aqui no Brasil, a alta que a gente via para o trigo negociado nos estados da região sul do país se enfraqueceu. Em alguns dias até nota-se uma queda no preço pago pela tonelada. Isso acontece agora nestes últimos dias devido ao maior avanço da colheita do milho safrinha, já que o cereal é concorrente direto do trigo para abastecer o setor de ração animal. Outra situação que também influencia nos preços neste momento é a de que os moinhos já se encontram abastecidos, portanto, não há muitos negócios no mercado para este setor de moinhos de trigos. Vamos acompanhar agora como estão os negócios nestes últimos dias para os estados da região sul, começando pelo Rio Grande do Sul. Veja que ontem o valor da tonelada caiu para R$ 833,14. Esta cotação que você vê em tela é para o trigo brando negociado no estado gaúcho. A queda no dia de ontem foi de 0,87%, portanto, 2 dias seguidos que a gente vê o preço da tonelada do trigo caindo no Rio Grande do Sul. Ainda assim, no acumulado do mês de junho, há uma alta superior a 7%. Vamos acompanhar agora o que aconteceu ontem no estado do Paraná. Ontem, o valor da tonelada recuperou o patamar de R$ 900 por lá, levando o valor a R$ 902,37. Ao contrário do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o preço do trigo, nesta cotação do trigo pão ou melhorador, registrou 2 dias seguidos de alta no estado paranaense. No acumulado deste mês de junho, o valor já subiu 8,11% por lá. Vamos acompanhar agora as cotações por município. Veja. Olha, as áreas destinadas à cultura da cevada seguem subindo no estado do Rio Grande do Sul. Apesar de algumas questões que aconteceram nas últimas temporadas, que envolveram perdas por conta de pragas e também de clima que acabou atingindo as áreas de lavoura, ainda assim o produtor gaúcho segue fazendo esse investimento, é o que nós vamos conferir na reportagem de Viviane Lara. O cenário para a cevada, ao contrário do que ocorreu com o trigo, deverá ter um acréscimo de 14% em relação a 2015, passando para 40 mil hectares. Na propriedade de seu Machiavelli, há 6 anos a cultura faz rotação com o trigo. A frustração dos últimos 2 anos não deixou o produtor desanimar. Os últimos 2 anos foi um fracasso, digamos assim, né? Não cobriu o custo, em torno de 20 a 25 sacas por hectare. Mas a gente tem essa expectativa, vamos ver, arriscamos, nós investimos, vamos investir para que isso se torne realidade.
A safra passada foi destinada à produção de ração animal, mas este ano, com as previsões climáticas favoráveis para a cultura, o produtor resolveu aumentar a área conservada em 30%. Com a ampliação da área, a produção no estado pode chegar a 73 mil toneladas, 54% a mais em relação à safra passada, quando foram colhidas 47 mil toneladas, segundo o IBGE. A Jadir está confiante e acredita que as lavouras podem chegar a 70 sacas por hectare. Está prometendo um ano mais seco e mais frio, que é o que ela quer. Quem sabe a gente possa ter uma boa colheita. Uma boa colheita que eu falo é 50, 60, talvez até mais, 70 sacas por hectare, né? Que já foi colhido isso, né? Já foi anos de colhido, que colhemos até 70 sacas por hectare. O plantio no Rio Grande do Sul ultrapassa 50% e deverá ser concluído até o final do mês. Mas apesar do clima colaborar para os produtores que já semearam a cultura, a chuva que atrapalhou a safra de inverno em 2015, para este ano, o baixo volume nos últimos 30 dias começa a preocupar quem ainda não implementou a cevada. Essa lavoura, por exemplo, que nós estamos aqui, ela foi plantada no cedo, tinha umidade no solo, ela germinou bem e está faltando um pouco de chuva aqui. Agora, as outras que foram plantadas depois, não houve uma boa germinação, vai ficar desparelha, então pode prejudicar um pouco. Mas é melhor assim do que um excesso de chuva, porque os adubos que foram postos no solo, eles estão agindo, estão trabalhando e não lava adubo. Atrasa um pouquinho porque nós estamos aguardando aqui que dê uma chuva para aplicar a ureia, então não pode atrasar muito, ela tem um período que deve ser aplicada essa ureia para a planta desenvolver melhor, então para isso está prejudicando um pouco. Se chover até o fim de semana, que tem previsão de chuva, está normal, vai sem problema nenhum. O preço de balcão está próximo a R$ 40 a saca. Viviane Lara para o SBA. Vamos mudar de estado agora e também de cultura, porque o destaque agora é para o milho no estado do Mato Grosso do Sul. Vamos começar pelos valores médios, porque nesse estado o recuo é de 24,1% para o valor médio do milho nos últimos 30 dias. É o que você acompanha conosco agora, Agricultura BR mostrando o acumulado de 30 dias para os valores do milho. Nós temos aqui o dia 21 de maio com R$ 48,75 a saca de 60 quilos. O dia 31 teve R$ 47,00 a saca de 60 quilos. Eu lembro sempre que são valores médios, portanto, há localidades no estado que tomam valores maiores e também valores mais baixos. No dia 3 de junho, R$ 44,00, dia 8, R$ 46,00 a saca de 60 quilos, dia 20, R$ 39,50 a saca, dia 22, R$ 37,00 a saca. Mato Grosso do Sul teve revisões também em relação à sua produção estimada para a temporada 2015-2016 pela Conab, mas ainda tem um número relativamente elevado. Olha só, vamos ver aqui então as temporadas sul-mato-grossenses de milho. Temporada 11-12, 6 milhões 120 mil, 12-13, 7 milhões 450 mil, 13-14, 7 milhões 950 mil, 14-15 foi a temporada recorde, segunda safra no Mato Grosso do Sul, 9 milhões 110 mil toneladas. Por enquanto, a Conab diz que são 8 milhões 140 mil toneladas produzidas de milho no estado, mas os órgãos estaduais, Juliana, já apontam para um número bem mais baixo. É isso mesmo, Fabiana, essa estimativa de uma safra acima de 8 milhões de toneladas de milho em Mato Grosso do Sul já ficou para trás faz tempo na conta da AproSoja do estado. Ao longo de toda a fase de desenvolvimento do milho safrinha em Mato Grosso do Sul, a AproSoja revisou inúmeras vezes a sua estimativa de produção e sempre para baixo por conta da estiagem forte durante a fase de desenvolvimento, em especial no mês de abril. Na sua última projeção de produção para o estado, a AproSoja apresentou na semana passada uma estimativa de 6 milhões 248 mil toneladas de milho. Veja comigo na sua tela quais foram as projeções apresentadas ao longo destes últimos meses e o gráfico, é claro, ele mostra como os números vêm caindo. Veja que na estimativa apresentada no dia 12 de abril, a AproSoja estadual estimava uma produção superior a 9 milhões e meio de toneladas. Já no dia 19 de abril, a nova estimativa apontava já para uma quebra de 1 milhão de toneladas. No início de
maio, 8.140.000 toneladas de milho eram esperadas. Eu lembro aqui que esta é a projeção que a Conab tem atualmente para a produção sul-mato-grossense do milho. Em 17 de maio, a estimativa caiu para 7,5 milhões, reduzindo ainda mais no fim do mês para cerca de 7 milhões. E agora, no dia 14 de junho, semana passada, a AproSoja rebaixou para 6.240.000 toneladas, ou seja, uma queda de 35% em relação à estimativa inicial apresentada lá atrás no mês de abril. A AproSoja afirma ainda que este número pode cair ainda mais em função das recentes geadas que o extremo sul de Mato Grosso do Sul recebeu neste mês de junho. Por aqui nós vamos continuar falando do Mato Grosso do Sul, mas agora em relação aos valores médios para a soja. Mais uma vez eu ressalto que os valores médios consideram a mínima e a máxima no estado inteiro, portanto há regiões que podem ter valores mais altos e outras com valores mais baixos. Esse é um valor médio, serve como referencial para os produtores deste estado. Então vamos aos últimos 30 dias. Nós tínhamos no dia 21 de maio R$ 76,75 a saca de 60 quilos. No dia 31 o valor da saca alcançava R$ 81. No dia 3 de junho, R$ 82,75 era o valor da saca, enquanto no dia 8 alcançava R$ 86 a saca, mesmo valor da última sexta-feira em R$ 86. Nesta última quarta-feira, os valores da soja fecharam R$ 84,50 a saca, é uma alta de 10,09%, mas para essa semana há uma evidente queda dos valores para a soja praticados nos estados brasileiros e também os valores pagos nos portos foram reduzidos durante esta semana. Em 30 dias, a alta continua expressiva em todos os estados produtores. Vamos ver agora como é que está a produção, então. Mato Grosso do Sul, as últimas temporadas, a 11/12 produziu 4.630.000 toneladas, 12/13, 5.810.000, 13/14, 6.150.000 toneladas, 14/15, 7.180.000 toneladas e a 15/16, 7.580.000 toneladas de soja neste estado. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque as informações voltadas para o mercado do café. Vamos ao cenário internacional. Bolsa de Londres, porque Londres vinha trazendo o café robusta negociado em alta. É o que nós vamos conferir se continua agora. Temos aqui as posições negociadas. Mudou o cenário. Não está em queda, mas também a alta não vem mais. Posição de julho e setembro vem totalmente na estabilidade. $1.675 por tonelada, posição de julho negociada. Setembro também 100% aqui na estabilidade, $1.708 por tonelada, totalmente estável. Novembro vem com ligeira alta de 0,17% a $1.727 por tonelada. Esses valores do café robusta servem como referência para os negócios com o café Conilon no Brasil. Café Conilon que no Brasil tem como os principais produtores Rondônia, Bahia e principalmente Espírito Santo. Juliana. Bom, ontem, Fabiano, os valores do café Conilon negociados no estado capixaba subiram bastante, alcançando o maior patamar desde fevereiro deste ano. De acordo com o indicador CPEA, o valor da saca de 60 quilos do café Conilon ficou assim, olha só, alcançando a marca dos R$ 393. Ontem, portanto, fechando a R$ 393,80, alta superior a 1% no dia, uma recuperação forte para o Conilon negociado no mercado físico nacional. No acumulado deste mês de junho, essa alta forte de ontem ajudou a somar a valorização que já havia sido registrada, que era pequena, e agora soma o total de 1,30% de alta. Vamos agora às cotações no estado do Espírito Santo, agora de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória.
Veja no próximo bloco que o ministro da Agricultura sugere uma alta no preço mínimo do milho. Você vai ver ainda hoje, por falar em milho, que o Paraná confirma nova queda na estimativa de produção de milho de segunda safra por conta das geadas. Assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. E o assunto agora do Agricultura BR é o Plano Safra 2016-2017. E no estado do Rio Grande do Sul, representantes do governo estão discutindo as propostas para o plano estadual. Por lá, o que os produtores querem e junto com as entidades financeiras buscam é ampliar o valor disponível para cada um destes produtores. A repórter Viviane Lara tem mais informações. O secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo, e o secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Mineto, estiveram reunidos com as diretorias do Banrisul, BRDE e Badesul para discutir a elaboração do Plano Safra Gaúcho 2016-2017. Os secretários solicitaram aos bancos a possibilidade da ampliação dos valores, mas no mínimo seja mantido o montante disponibilizado no ano passado. Na edição anterior, foram cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais no sistema financeiro gaúcho, sendo 1 bilhão do Banrisul, 500 milhões do BRDE e 400 milhões via Badesul. Devem ser confirmados recursos para linhas de crédito, de custeio e investimento para o incremento da produtividade, incentivo à irrigação e armazenagem, fortalecimento à agroindústria familiar, aquisição de máquinas e equipamentos, da recuperação de solos e da produção agroecológica e o apoio à juventude rural. Segundo o secretário Hernani Polo, o setor primário segue sendo a mola propulsora da economia e, por isso, deve ter recursos disponíveis para que o produtor possa continuar investindo. Viviane Lara para o SBA. E o Agricultura BR lembra, o estado do Rio Grande do Sul, comentando aí essa informação que a Viviane Lara trouxe a respeito do Plano Safra estadual. Rio Grande do Sul também tem duas secretarias que aparentemente poderiam trabalhar na mesma conjuntura, tem uma Secretaria de Agricultura e uma Secretaria de Desenvolvimento Rural. Isso, numa linhas gerais, o Brasil vivia isso há pouco tempo, com 3 ministérios fazendo basicamente a mesma coisa. Tinha o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tinha o Ministério da Piscicultura, tinha o Ministério também, ainda tem, claro, Ministério da Agricultura. Evidentemente, todas essas ações poderiam estar voltadas em uma única. O estado do Rio Grande do Sul, aparentemente, tem uma situação muito parecida com 2 secretarias. Por aqui a gente muda de assunto para falar de milho e milho nos Estados Unidos. Isso porque o volume de vendas registrado na semana de entre 9 e 16 de junho foi 4% inferior àquilo que tinha sido registrado exatamente uma semana antes. De acordo com o relatório de vendas e exportações apresentado na manhã desta quinta-feira. Vamos aos números então. Temporada 2015-2016 dos Estados Unidos para o milho. Aqui são as vendas. Do dia 9 até o dia 16 foram comercializadas 870 mil toneladas, que nós tivemos aqui 860.700 toneladas de milho. Na semana anterior foi um pouco abaixo, então 835.800 toneladas são as vendas de exportação para os Estados Unidos. Temporada 2016-17 também teve vendas, teve comercialização, é o que nós vamos ver. O que aconteceu entre os dias 9 e 16, para 16-17 pode subir a coluna, nós temos aqui 550.300 toneladas de milho que foram comercializadas pelos norte-americanos neste período compreendido. Então, números aí que foram apresentados, em especial para a temporada 15-16, não foram ali muito positivos para as vendas. Milho que vinha tendo registros, pregões seguidos na Bolsa de Chicago em queda. Vamos saber como é que ficaram, então, essas situações para os norte-americanos. Antes aqui, o acumulado de vendas, do dia 9 até o dia 16, total de vendas de 1.421.000 toneladas. 15-16, 870.700 toneladas. 16-17, como você viu, 550.300 toneladas de milho
comercializada, semana que não pode-se dizer que foi ruim, mas foi inferior às semanas anteriores. Vamos saber agora então como é que estão os negócios em Chicago, porque Chicago volta a perder e observe como a posição de julho se distancia cada vez mais daquele que era um chamado piso de $4 por bushel. Cai bastante, $3,88 mais 25 por bushel. A queda deste momento é de 1,20%. Posição de setembro perde quase a mesma coisa, vai perdendo 1,19%. Negócios a $3,93 mais 50 o bushel. Posição de dezembro com recuo de 1,17% a $3,99 mais 25 por bushel. E março de 2017, queda de 1,09% a $4,06 mais 25 por bushel. Situação aqui fica clara, não há posições negociadas ainda para 2016 com aquele piso de $4 por bushel. Todas elas estão abaixo desse valor. Apenas para março do próximo ano é que começam a ter negócios acima de $4 por bushel na Bolsa de Chicago para o milho. Situação, se comparado com o que acontecia há 10, 12 dias, se inverte bastante para o milho. Desde essa semana que nós tivemos nesta última terça-feira uma queda gritante, muito forte para o milho, com a colocação, de certo modo, de liquidação de várias posições, de vários contratos por parte de fundos de investimento que atuam na Bolsa de Chicago. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, sugeriu nesta quarta-feira um aumento no preço mínimo do milho. A ideia é estimular os produtores a aumentar a área de cultivo com cereal na próxima safra e, assim, melhorar o abastecimento interno do país. Atualmente, os preços se encontram desta forma, veja só. O valor mínimo varia entre R$ 13,56 a saca no Mato Grosso a até R$ 17,67 a saca no Paraná. Blairo Maggi defende que o preço deveria ser elevado para cerca de R$ 18,00 a saca. A política de preço mínimo é importante porque garante ao produtor um valor mínimo que pelo menos cubra os custos de produção, evitando assim uma baixa nas cotações. Esta, é claro, não é uma situação atual, já que os preços do cereal, apesar da queda nos últimos 30 dias, ainda estão em patamares bastante elevados. Vale a gente lembrar que esta proposta do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, de aumentar o preço mínimo do milho no Brasil, ainda se trata de uma sugestão. Vamos voltar então a falar de Goiás no Agricultura BR, agora destacando valores do milho. Juliana falava sobre questão do preço mínimo. Vamos saber como é que estão os valores praticados do milho no estado de Goiás. Por lá, os últimos 30 dias tem registro de queda de 19,18%. Vamos ver então os valores médios nesses últimos 30 dias. É o período analisado. O intervalo começa no dia 21 de maio, são R$ 48,25 a saca de 60 quilos nesta data. O valor se altera no dia 31, fechou o mês de maio a R$ 49,50, volta a ganhar força no dia 3 de junho, a R$ 50,00 a saca de 60 quilos. A partir de então, começa a perder força, perder peso. No dia 8 de junho veio para R$ 48,25, dia 16, quinta-feira passada, R$ 45,00. Nesta última quarta, fechou a R$ 39,00 a saca de 60 quilos, portanto, queda de 19,18% no valor médio do milho no estado de Goiás. Vamos saber como é que está a produção goiana que sofre demais com a seca que acontece e aconteceu por lá, quebra muito forte. Posição 11-12, temporada 11-12, 4.200.000 toneladas. A 12-13 teve uma produção de 4.020.000. 13-14, 5.840.000 toneladas. 14-15, 7.320.000 toneladas de milho produzidas no estado de Goiás. E a 15-16 caindo para 5.800.000 toneladas. É importante lembrar
lembrar que já foi estimado uma safra bem maior para o estado de Goiás para a temporada 2015-2016, uma safra que inclusive passaria dos 2 dígitos, portanto, produziria mais de 10 milhões de toneladas. A seca não permitiu, a seca trouxe quebras fortes entre 40% e 50%, dependendo da região do estado de Goiás. Quem sobe em Goiás é a soja. Vamos saber como é que estão os valores praticados nos últimos 30 dias, é o que nós trazemos agora em destaque. No dia 21 de maio eram R$ 80,75 a saca de 60 quilos, fechou o mês a R$ 81,25 a saca de 60 quilos da soja no estado de Goiás. São valores médios, eu sempre lembro, porque há valores menores, valores maiores, então essa é uma média estadual, você consegue ter uma referência interessante com esses valores. No dia 3 de junho eram R$ 83,00 o valor da saca, no dia 8 subiram para R$ 86,75 a saca de 60 quilos, na última sexta-feira, 17 de junho, R$ 88,50 a saca. Esta semana nós temos registrado quedas para os valores da soja em todos os estados produtores, também nos portos. Nesta última quarta-feira, o estado de Goiás teve registro de R$ 87,00 para a saca de 60 quilos da soja. Apesar do recuo que você teve nessa semana, ou está se tendo nessa semana, para os valores da soja, a alta existe nos últimos 30 dias. No estado de Goiás, a alta de 7,73%. Vamos saber agora como é que está a produção goiana. Produção goiana no estado de Goiás, de acordo com a Conab, na temporada 11/12 foram 8.200.000 toneladas, 12/13, 8.500.000 toneladas, 13/14, 8.900.000, 14/15, 8.600.000 toneladas, 15/16 subindo para 10.600.000 toneladas de soja, de acordo com os números da estatal brasileira. Voltando agora para os preços do milho no Brasil, de olho no mercado futuro, que hoje tem a posição de mais curto prazo vindo em queda mais uma vez. Veja que o milho negociado para entrega em julho aqui no país vem agora a R$ 42,00 a saca, com queda de mais de 1% nesta posição. Já a posição de setembro é a que tem a maior liquidez, são acima de 5.000 contratos agora e cada saca é negociada para entrega naquele mês a R$ 40,45, alta de 0,90% para essa posição. O milho para entrega em novembro vem a R$ 43,80 a saca, com alta agora de 0,81%, e aquele para entrega em janeiro de 2017 é negociado agora na BMF Bovespa a R$ 44,75 a saca. Esta posição sobe mais de 1% agora. Você fica agora com mais cotações do milho no mercado físico nacional. E a colheita do milho avança sobre a região centro-sul do país. Bom, o estado do Paraná é um dos destaques. Há pouco, nós tivemos até a divulgação dos dados do DERAL, que apresenta uma estimativa menor de produção. Daqui a pouco você vê os números na Agricultura BR. 1% a menos de produção no Paraná por conta da colheita, que teve as áreas atingidas por geada. Então, o clima atingindo produção em alguns estados, em especial no estado do Paraná, já reduzindo também a estimativa de produção nesse estado. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo no centro-sul do país, áreas de produção de milho em especial. Nadiara Pereira, muita gente perdendo parte da sua produção por conta do clima. Exatamente, Fabiano. Tivemos frio em excesso no início deste mês de junho, que trouxe geadas para algumas áreas produtoras do Paraná, de São Paulo e também sul de Mato Grosso do Sul. E também a chuva em excesso em alguns momentos, principalmente no Paraná, também trouxe problemas. Agora, para os próximos dias, o destaque é uma mudança desse padrão. Teremos ar mais seco predominando sobre as áreas produtoras e também elevação da temperatura. O mês de junho deve terminar mais quente do que começou e, com isso, as atividades de colheita e cuidados aí com as lavouras de milho devem avançar bem nos próximos dias. Agora, para o próximo período, vai voltar a chover forte no Rio Grande do Sul. A gente já destacou antes a risco para transtornos entre o centro e o oeste gaúcho por causa do excesso de chuva e também risco de ventania, mas desde Santa Catarina, passando pelo sudeste até o centro-oeste,
não tem previsão de chuva neste período. Então, em todo o sudeste, o centro-oeste, também no estado paranaense, as atividades de colheita devem avançar bem. Por outro lado, a notícia não é boa para aquelas áreas que já estão com grande déficit hídrico, principalmente entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Esse tempo seco continua fazendo com que a umidade do solo caia ainda mais nos próximos períodos. Entre os dias 26 de junho e 2 de julho, o ar seco continua predominando na maior parte das áreas produtoras de milho. Então, quanto à chuva, não teremos problemas aí para os próximos períodos. As atividades de colheita do milho devem avançar bem. Deve chover apenas no Rio Grande do Sul, mas será uma chuva mais isolada e com baixo acumulado, e também em algumas áreas do leste da região sudeste. No próximo período, entre 13 e 7 de julho, a chuva se espalha um pouco mais pelo sul do Brasil, mas mais uma vez não há previsão para volumes tão expressivos de água como registrados no início de junho. Desta vez, o volume maior deve atingir o interior gaúcho, que deve variar de 15 a 30 milímetros em 5 dias. Entre Santa Catarina e Paraná será uma chuva muito isolada, e desde o norte paranaense até boa parte aqui do interior do Brasil, o tempo vai ficar seco ainda, pelo menos então, até a primeira semana do mês de julho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Nadiara. Até daqui a pouco. Daqui a pouco ela volta com mais informações. Por aqui nós vamos para mais um intervalo. Na volta você conhece um pouquinho sobre a produção de arroz no norte e nordeste do país. E ainda hoje você vai ver que o DERAL estima a produção de milho segunda safra no Paraná em 11 milhões e 400 mil toneladas. Reduz a sua estimativa, foi declarada há pouco esses dados, colocando agora 1% abaixo do que tinha produzido na temporada anterior. Daqui a pouco, aqui no Agricultura BR. O arroz é uma cultura tradicionalmente produzida com mais expressão no sul do país, mas a cultivar é cultivada também em vários outros estados do país, ocupando as 5 regiões brasileiras. Hoje, a Agricultura BR fala um pouquinho sobre a produção de arroz nas regiões norte e nordeste brasileiro, que juntas correspondem a 27% da produção nacional do cereal. Acompanhe comigo na sua tela o que a Conab estima para a produção de arroz em ambas as regiões. Na região norte, a área cultivada nesta safra é de 257.900 hectares, com uma produtividade média de 3.774 quilos por hectare. A produção estimada de arroz para esta temporada no norte é de quase 1 milhão de toneladas, alcançando precisamente 973.300 toneladas. A gente pode mudar a tela agora para trazer em destaque a região nordeste do Brasil, que também produz arroz. Veja só, a área cultivada na atual temporada, segundo a Conab, é de 286.100 hectares. A produtividade média, bem inferior em relação à do norte do país, que agora está calculada em 1.349 quilos por hectare. Já a produção, estimada em 385.800 toneladas de arroz. Segundo a Conab, os estados de produção mais expressiva são Pará, Tocantins e Maranhão. Pará e Tocantins aumentaram a área destinada à cultura nesta safra e devem, portanto, ter uma produção superior em relação ao do ciclo passado. Já o Maranhão reduziu a área em 50% e mudou de culturas em áreas essas que antes eram ocupadas pelo arroz. Entre os principais motivos está a baixa rentabilidade da cultura em relação a outras opções do cenário agrícola nacional, principalmente em função dos altos custos de produção. Nesta fase do arroz aqui no Brasil, alguns estados, Fabiano, ainda estão fazendo a colheita. Exatamente, Juliana. E no norte e no nordeste, que você acabou de citar, exatamente Pará, Tocantins e Maranhão estão em procedimento de colheita na produção aí dessas duas regiões. E olha só, nós vamos falar agora com a Nadiara Pereira, que vai trazer um destaque muito especial, porque vai mostrar como é que está a produção também, fotos da produção em Paragominas, no interior do estado do Pará. Nadiara Pereira está aqui conosco. O trabalho está seguindo no norte e nordeste com a colheita. Como é que fica o clima? Como é que está a produção em especial no Pará, Nadiara?
Olha, Fabiano, principalmente no centro e norte do Pará não faltou chuva, choveu de forma um pouco mais regular e isso garantiu uma boa produtividade. A situação foi um pouco mais crítica para a produção no sul do Pará e também no Tocantins, que foram duas regiões que receberam poucas chuvas durante o período chuvoso, principalmente durante o verão, e agora apresentam já um grande déficit de umidade. Por enquanto, a colheita vai avançar bem, porque nesses próximos períodos não tem previsão para volumes expressivos de água que possam atrapalhar as atividades de colheita na região. E eu trago aqui fotos lá da região de Paragominas. O Thiago Ivan Pereira mandou essas fotos da colheita justamente do arroz por lá. Em algumas lavouras já terminou a colheita e a produtividade foi muito boa na região de Paragominas. Essas fotos então mostram as lavouras antes de ser colhidas na região de Paragominas, a fase de colheita dos grãos e durante as próximas fotos então fase de colheita, já algumas áreas colhidas já na região então de Paragominas. Fotos bem bonitas aí da produção que foi boa na região de Paragominas. Quanto à previsão do tempo para os próximos dias nas áreas produtoras, especialmente para os estados do Pará, Tocantins e Maranhão, a gente observa a previsão de pouca chuva na maior parte do interior desses estados. Vai continuar chovendo mais aqui entre o norte do Pará e o norte do Maranhão. Essa época do ano é normal chover bastante, principalmente no extremo norte do Brasil e litoral nordestino. Então essa chuva vai atingir algumas áreas aqui produtoras, mas é uma chuva de baixo volume acumulado que não deve comprometer aquelas áreas que ainda estão na fase de colheita. No próximo período, entre 28 de junho e 2 de julho, a situação não muda muito. Os maiores volumes de água que atingem o norte e o nordeste vão continuar concentrados, principalmente aqui no extremo norte, no estado de Roraima, e também sobre áreas do litoral nordestino. No interior das duas regiões, previsão de tempo bastante seco e quente nesses próximos dias. No próximo período, a situação não muda muito. Na primeira semana de julho, também tempo bastante seco. Isso afeta várias áreas produtoras, deixa a umidade do solo baixa e também dificulta o abastecimento. Mas, por outro lado, esse tempo seco continua favorecendo aí a atividade de colheita do arroz nas áreas produtoras do norte e do nordeste do Brasil. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Tá certo, Nadiara, obrigado pela participação, uma boa tarde para você. E olha só, no Rio Grande do Sul os valores seguem subindo para o arroz, Juliana. É isso mesmo, Fabiano. Os valores da saca de 50 quilos do arroz em casca se encontram agora no maior valor nominal da história para a cultura. Vamos acompanhar na tela quanto foi negociada a saca ontem, portanto, no estado do Rio Grande do Sul, que é a referência nacional para a commodity, já que é o maior produtor do país. Veja que o preço alcançou ontem R$ 47,55, mais uma alta expressiva no dia superior a 1%, o que leva o preço do arroz no estado gaúcho já a acumular alta próxima a 9% neste mês de junho. A gente viu o preço do arroz começar o mês no patamar de R$ 44, R$ 45 e agora já sobe alcançando R$ 47,50, portanto, conquista para o setor produtivo do arroz. Vamos agora acompanhar então como estão as cotações do grão beneficiado. E o estado do Paraná é o destaque de agora do Agricultura BR para milho e para soja. Começamos falando sobre o cereal, sobre o milho, em relação aos valores médios praticados. Vamos ver então aqui os destaques para saber o que aconteceu nos últimos 30 dias para os valores médios do milho. Milho que vai sendo colhido no Paraná e isso traz os preços para baixo. Olha só, no dia 21 de maio, o valor da saca de 60 quilos eram de R$ 54,50 a saca. No dia 30 de maio, o último mês, nós tínhamos R$ 53,75 a saca de 60 quilos. No dia 3 de junho, teve o pico de valores para esse período analisado, para esse intervalo. R$ 55,50 a saca de 60 quilos do milho. Dia 14, caiu para R$ 51,50. Nesta última segunda-feira, o valor era de R$ 48,50 a saca de 60 quilos. E nesta última quarta-feira, fechou a R$ 45,00
a saca. Com essa situação, a queda para o valor do milho no estado do Paraná é de 17,21% nos últimos 30 dias. Situação normal por conta de um período de colheita. Ainda assim, esses valores são recordes. O valor nominal é o maior já alcançado para este período do ano em toda a história para os valores praticados para a saca de 60 quilos do cereal. Vamos ver agora a produção paranaense de acordo com os dados da Conab. Então vamos ver as últimas temporadas, comparar com a temporada atual. Olha só, safra 11/12 foram 10.180.000 toneladas, a 12/13, 10.490.000 toneladas, a 13/14 chegou a 10.250.000 toneladas, 14/15, 11.180.000 toneladas de milho que foram produzidas. A temporada 15/16 chegou a 12.670.000 toneladas, de acordo com a Conab. Então a Conab espera 12.670.000 toneladas de milho para a atual temporada. A gente segue trazendo em destaque o milho no estado do Paraná. Há pouco você via com o Fabiano as cotações atuais para o cereal e também a expectativa de produção de acordo com a Conab. E agora eu trago um destaque quente de hoje. O DERAL, o Departamento de Economia Rural do Estado, revisou também a sua estimativa de produção para o estado, rebaixando os números antes esperados. Agora a companhia, o Departamento de Economia Rural, espera por uma produção, veja só na sua tela comigo, de 11 milhões, vamos acompanhar na tela agora as colunas subindo, 11.400.000 toneladas de milho, portanto uma produção inferior em relação à temporada anterior, a 14/15, que foi de 11.510.000 toneladas, portanto, DERAL estimando agora uma queda de 1% na estimativa do milho no estado. E essa redução aconteceu devido às recentes geadas e quedas de temperatura no estado paranaense, que voltaram a derrubar ainda mais a produtividade dos campos. E seguimos falando do Paraná, só que agora mudando a cultura. Saímos do milho para falar de soja, começando pelos valores praticados nos últimos 30 dias. Paraná tem registro de 9,51% de alta nos últimos 30 dias, apesar das quedas que tivemos nessa semana para o valor da saca de 60 quilos da soja em todo o Brasil. Vamos saber agora como é que ficaram esses valores. Então, acumulado dos últimos 30 dias, dia 21 de maio, eram R$ 84,25 a saca de 60 quilos. Dia 31, R$ 88,75 a saca. Dia 3 de junho, R$ 91,50 a saca de 60 quilos. No dia 7, tivemos o valor mais alto desse intervalo analisado, R$ 93,90 por saca de 60 quilos. Dia 17, na última sexta-feira, caía para R$ 93,00 e esta última quarta-feira fechou a R$ 92,25. Portanto, a queda, aliás, a alta para o valor é de 9,51% para a soja, alta em 30 dias, queda nos valores nesta semana para a soja negociada no estado do Paraná. Vamos saber agora como é que está a produção para o Paraná, de acordo com os levantamentos da Conab nas últimas temporadas. A 11/12 teve produção de 10.940.000 toneladas, 12/13, 15.910.000 toneladas, 13/14, 14.780.000 toneladas, 14/15, 17.210.000 e a 15/16, de acordo com a Conab, a produção foi de 18.470.000 toneladas de soja.
Reta final do Agricultura BR de hoje, vamos acompanhar agora como opera a soja na Bolsa de Chicago, porque hoje mais cedo ela vinha em queda, em função dos números negativos apresentados hoje de pouca venda na última semana. Veja que a queda continua para a soja negociada em Chicago. A posição de julho vem agora a 11 dólares 34 centos por bushel, queda de 0,30%. A posição de agosto cai um pouquinho mais, 0,41, agora 37%, e negocia a soja a 11 dólares 33 centos por bushel. A posição de setembro cai 0,37% e é negociada a 11 dólares 19 centos mais 50, e a de novembro cai 0,33% e vale agora em Chicago 11 dólares 13 centos por bushel. Portanto, as quedas nos últimos dias para a soja tiraram aquela alta que vinha sendo acumulada há alguns dias. Vamos ver então como é que está o dólar. O dólar também caía no dia de hoje, no começo do programa. O dólar segue no seu recuo, agora o recuo vai sendo maior. Cai mais o dólar, agora uma queda de 0,71%. Dólar comercial é negociado a R$ 3,35, mais 3 neste momento, queda para a moeda americana aqui no Brasil. E essa edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.